E aí, povo? No vídeo de hoje eu vou falar sobre 4 vistos aqui da Indonésia. Eu recebo essa pergunta acho que todo dia, então eu resolvi fazer um vídeo bem esclarecedor e cheio de informações. Então, se você tá vindo e não sabe qual visto tirar, esse vídeo é pra você. O primeiro visto aqui da Indonésia e o mais comum é o Free Visa. São 30 dias gratuitos. Então, se você tá vindo de qualquer país e você é brasileiro, você pode tirar esse visto no aeroporto mesmo. Não precisa ser pedido antecipadamente. Então, é super fácil. O segundo visto que eu vou falar é o On Arrival. Esse visto, ele também é 30 dias e você vai pagar $35 por ele. Mas qual é a diferença do Free Visa para o On Arrival? A diferença é, o On Arrival, se você quiser ficar mais tempo, você pode estender até 60 dias. Ou seja, se você achar que a sua viagem ainda não tem uma data para acabar, ou você não tem certeza quando você vai embora, ou o que você vai fazer, e se realmente quer ficar mais tempo em Bali, esse é o visto para você. Porque você pode estender até 60 dias. E de que forma que você faz isso? Do mesmo esquema do Free Visa, o On Arrival também tem uma fila e você vai pegar no aeroporto. Esse visto não precisa ser pedido antecipadamente. Então, se você vai ficar até 60 dias, você pode tirar ele. Lembrando, gente, que o Free Visa você não consegue estender. São 30 dias gratuitos, mas você não consegue estender caso você precise. Se você quiser ficar mais tempo na Indonésia e o seu visto Free Visa tá acabando, você precisa sair do país para qualquer outro país aqui em volta e voltar para a Indonésia com um visto novo. Mas voltando para o On Arrival, ele é um visto ótimo. Também é muito fácil de tirar, porque são 2 filas no aeroporto, a do Free Visa e do visto pago On Arrival. Mas, gente, são $35 por 30 dias. Se você quiser estender até 60 dias, você vai pagar mais $35. Ou seja, somando 60 dias por $70. A minha dica é, se você não sabe quanto tempo vai ficar na Indonésia, pega o visto On Arrival. São $35 que você está pagando que você pode estender, ou seja, você pode evitar uma dor de cabeça futura. Ao contrário do Free Visa, que você não consegue estender. Mas claro, se você for ficar até 30 dias em Bali, com certeza o Free Arrival é a sua solução. O terceiro visto da Indonésia é o Social Visa. Esse visto é para quem quer ficar bastante tempo aqui, quer ficar uma temporada na Indonésia e não sabe como tirar o visto. Eu vou te explicar agora. Também não é muito difícil, mas esse, ao contrário dos outros dois, você tem que pedir antecipadamente. Ou seja, você vai ter que pedir ele uns 60 dias antes da sua viagem, para que você já tenha um visto antes de vir para cá. E como que eu faço para tirar ele? Gente, o Social Visa, você só tira esse visto nas embaixadas da Indonésia. Ou seja, se você tiver uma embaixada da Indonésia aí perto da sua casa, tá simples, muito fácil. É só você chegar lá com os documentos, tudo certinho, que você vai tirar o visto rapidinho. Eu não tinha uma embaixada da Indonésia na minha cidade. Então você tem que fazer o seguinte: você vai ter que preencher um formulário que é super fácil, é com seu nome, a data de nascimento, algumas perguntas daquelas de entrar em aeroporto, se você está com uma bomba e essas coisas mais. É super fácil de responder e ao contrário do visto dos Estados Unidos, da Austrália, você tem que ser aprovado. Esse visto não, esse visto você vai pedir e você vai receber. Não é uma coisa que precisa ser aprovada, você vai pagar e vai receber por ele. Então você pode ficar tranquila, é um formulário super simples de responder e você só vai ter que pagar para pegar esse visto. Continuando, eu vou deixar o formulário na descrição desse vídeo. Pronto, já preenchi o formulário. O que eu tenho que fazer? Você vai precisar de 2 fotos 3x4 e esse visto custa R$180. O endereço que você vai mandar o formulário com as fotos e tudo vai ser para a Embaixada da Indonésia em Brasília. Se você quiser o endereço ou se você quiser algumas informações que você não encontre nesse vídeo, é muito fácil. É só você colocar no Google Embaixada da Indonésia em Brasília, que você vai encontrar e-mails, você vai encontrar telefones e eles são uns amores. Então pode ficar tranquilo que eles vão te ajudar em tudo. Enfim, você mandou, daqui uma semana mais ou menos, eles dão um prazo maior, mas geralmente em uma semana eles te mandam o seu passaporte com o visto. Eu não sei se isso é uma coisa importante para se falar, mas o visto ocupa uma página inteira do seu passaporte. Então, se você tá com poucas folhas e vai viajar, se planeje para deixar uma folha inteira só para esse visto. Outra coisa, são 6 meses
meses que você pode ficar na Indonésia com Social Visa. Mas esses R$180 você tá pagando por 2 meses de graça aqui na Indonésia. Mas se você quiser estender, você pode estender até 6 meses. Mas você vai ter que pagar $50 por extensão. Ou seja, $50 por mês de extensão. Então, no final das contas, são 2 meses inclusos nesses R$180 e cada extensão por mês são $50, podendo ficar até 6 meses sem sair da Indonésia. Mas e se por acaso eu quiser viajar e voltar, eu consigo continuar com o visto? Não, você não consegue. Você usou esse visto uma vez, ele já tá valendo. Quando você sair da Indonésia, ele já não vale mais. Você pode ficar 1 mês ou você pode ficar 6 meses. Usou, usou. Outra coisa importante, esses vistos são muito importantes você se planejar, porque o overstay hoje em dia aqui em Bali tá saindo por 1 milhão de rúpias, mais ou menos uns $70 por dia que você ficar mais na Indonésia sem o visto. Então é importante se planejar. Como que eu faço para estender um visto? Então, para você estender um visto, tanto no OnArrival, tanto no Social Visa, você precisa de uma agência. Tem agência na ilha toda. Se você quiser, você pode procurar no Google uma agência perto do seu hotel. Assim fica mais fácil para você. Outra coisa que é importante lembrar é que as agências, elas vão ficar com o seu passaporte nesse momento de extensão. Ou seja, às vezes você tem que deixar o passaporte 1 semana ou 2 semanas na agência. Se você for fazer alguma viagem aqui na Indonésia e tiver que pegar um avião, você precisa de um documento com foto. Por isso é importante você trazer seu passaporte e mais um documento com foto, só para garantir. Porque se seu passaporte estiver na extensão, você não vai conseguir viajar sem documento. Pode ser um RG, um CPF. As empresas aqui aéreas, elas já estão acostumadas com isso. Então, é normal você deixar o passaporte para extensão. Eles aceitam esses documentos. Só é importante que tenha assinatura, tenha seu nome e tenha uma foto. Meu passaporte na agência? Como assim? É isso mesmo. Você vai deixar seu passaporte na agência, na mão de um agente. Por isso é muito importante você procurar uma agência confiável. Eu vou deixar na descrição desse vídeo a minha agência aqui em Bali, que também é muito confiável, e eles respondem super rápido se você tiver alguma dúvida. Mas pode ficar tranquilo, tem várias agências aqui confiáveis e é super normal eles pegarem os passaportes para esse momento de extensão. Outra coisa, toda vez que você for estender, tenta levar seu passaporte 1 mês antes da extensão. Por quê? Porque essas agências, eles têm serviços normal, rápido e super rápido. Isso vai depender de quão antes você levou o passaporte para eles. Então, já se planeja, porque aí você pode economizar um dinheiro. Se você contratar o serviço normal, é muito mais barato que o serviço super rápido. Se você levar 1 mês antes, pode ter certeza que você não vai ter problema nenhum e você vai deixar o passaporte com eles mesmo. Então, por isso que eu disse, leva um documento com foto, pode ser aquela CNH internacional, ela é ótima e funciona para dirigir aqui também. E é isso, é super normal deixar o passaporte num agente. E como que eu tiro um visto de trabalho aqui da Indonésia? Primeiro de tudo, você precisa de um sponsor, ou seja, alguém que vai te contratar. Uma empresa, um restaurante, alguém que vai te contratar e vai dizer que você vai trabalhar para eles. Vários documentos, mas as empresas geralmente já sabem como fazer. Então, se você for contratado ou se eles forem pagar o seu visto, vai ser bem fácil de resolver. Mas e se por acaso eu sou um autônomo ou não quero trabalhar em uma empresa, aí você pode pagar uma agência. Eles vão te contratar e você vai trabalhar para eles. Muitas agências fazem esse tipo de trabalho. Você pode passar por algumas e perguntar mais sobre isso. Mas esse visto ele é bem caro. Ele custa em torno de uns $2.000, $2.500 por 6 meses. Ou seja, o visto é bem caro e é muito difícil uma empresa querer te sponsorar. Aqui na Indonésia tem uma lei que eu sei que o funcionário tem que contratar pelo menos 10 funcionários locais, ou seja, indonesianos, para poder contratar um gringo. Mas por que disso? É porque a Indonésia quer que todo mundo trabalhe, eles querem dar trabalho para as pessoas locais e não que pessoas de fora fiquem vindo para pegar trabalho de gente local. Por isso que é tão difícil você conseguir um sponsor. Porque uma empresa te contrataria, sendo que ele pode pagar muito mais barato e ajudar a ilha, contratando um indonésio. Aí que você vai ter que mostrar seu diferencial.
Mas é muito difícil achar essas empresas aqui, gente. Eu não quero destruir o sonho de ninguém, mas eu tô sendo bem realista. O visto é muito caro. E é muito difícil você encontrar uma empresa que queira pagar essa bolada de dinheiro sem te conhecer. Na Indonésia, o salário mínimo, ele é bem baixo. Eu vejo muitas senhoras levando peso, muita gente embaixo do sol. É bem difícil o emprego. Mas, no final de tudo, essa ilha é uma ilha totalmente humilde. É uma energia que só quem veio sabe como é. Então é isso. Eu espero ter ajudado muita gente aí com essas informações. Eu tentei tirar todas as dúvidas e ser bem clara. Eu espero ter te ajudado. E se eu te ajudei de alguma forma, dá um like, se inscreve pra me ajudar a subir também. Valeu!